Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio T Liberal, do programa Olho Vivo. Estamos recebendo aqui o prefeito reeleito, uma vitória esmagadora, o senhor Chico Frigueto, do município de Antagorda. Chico, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, Glaucir. A satisfação é nossa, tu sabe disso. Junto aqui com o nosso querido amigo Edmárcio, com o Glaucir e com toda a equipe da Rádio TV Liberal. Satisfação é nossa. Bom, Chico, vamos começar falando sobre sua reeleição. Ao que se deve essa credibilidade enorme que o senhor conquistou nas urnas? E trabalhando contra tudo e todos, né? Glaucir, diz o ditado que vale mais a prática do que a gramática, né? Enfim, o que nós temos de bagagem e que podemos aplicar nesta reeleição para responder a tua pergunta? Glaucir, nós estamos aí com 43 anos de serviço público. E então a gente veio assistindo, vendo, ouvindo os anseios de uma comunidade. O que uma comunidade precisa? O que o antagordense quer? Como é que ele quer que se trabalhe? Né? De que jeito tem que se trabalhar? O que ele quer? Aonde ele precisa ser atendido? Como ele tem que ser atendido? Então, eu sempre digo, e repito, Glaucir, nós não ficamos ali 40 anos, vamos dizer que estamos há 3 anos agora como executivo, mas ficamos praticamente 39, 40 anos como servidor. Repito, vendo e ouvindo. As lamúrias, as lamentações, o que está certo, o que está errado, como tem que ser feito, como não tem que ser feito. Então nós aprendemos muito, mas muito mesmo. Então por isso que eu te digo, repito, José Glaucir, vale mais a prática do que a gramática. Isso se aplica em algumas situações, obviamente. E então, Glaucir, vendo e ouvindo tudo isso, e a partir de 2021, quando nós assumimos o executivo, nós aplicamos toda esta experiência, todo este legado que construímos nesse período de servidão pública, vendo e ouvindo a comunidade. O que a comunidade quer, José Glaucir? Resultado. A vida é feita de resultados, né? A vida é feita de resultados, obviamente, sim, Glaucir, mas uma comunidade, vamos dizer assim, pequena, como Antagorda, eles elegem um prefeito para que ele vá lá trabalhar para quem? E aí que vem a pergunta. Eu estava comentando agora com o prefeito Fabris, ele também apresentou, pelo menos tem me mostrado, nas suas planilhas agora, resultado. A comunidade quer isso aí. Não é simplesmente ir lá votar no Chiquinho, ou votar no Glaucir, e nós colocamos o cara lá. Mas chega um momento em que uma comunidade, José Glaucir, chega um momento em que eles dizem, escuta aqui, eu te votei, te coloquei ali, e daí? O que tu está apresentando para a comunidade? E foi o que eu fiz durante este período, José Glaucir, apresentando resultado para a comunidade. E agora, durante a campanha política, eu compilei estes resultados e mostrei para a comunidade. O que foi feito? Tudo. Tintim por tintim. Fiz uma prestação de contas, áudio e... Na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Áudio e vídeo. Tudo que nós adquirimos, uma foto no telão. Quanto custou? Quanto o governo federal colocou? Quanto o governo estadual nos repassou? Quanto o município colocou de contrapartida? Então a comunidade, José Glaucir, ficou sabendo aquilo que o Chico fez. Porque nos colocou aí. E você sabe, e é mais um ditado e que se torna verdadeiro, a memória curta do povo, né? Mas o que eu fiz? Repito, José Glaucir, compilei, fui guardando
e levei para a comunidade. Agora, tudo o que foi feito, aquisições, investimentos, obras, tudo, tintim por tintim. Aliás, centavo por centavo. Eu mostrei para eles aonde eu coloquei o dinheiro público, como eu coloquei o dinheiro público. E te expliquei agora o que veio do federal, o que veio do estadual, o que o município colocou de contrapartida. Porque o poder de investimento de recursos próprios do município é muito pequeno, tem que saber administrar bem, né? Esse dinheiro, José Cláudio, ele tem que ser guardado a 7 chaves. Esse que se chama o recurso livre. Tá? Ele tem que ser guardado a 7 chaves. E saber trabalhá-lo. E aí que veio a grande pergunta e o que nós, inclusive, numa oportunidade que você esteve em Antagorda, que estivemos inaugurando lá, inauguramos diversas obras. Foram várias. Naquela oportunidade, aquela comunidade me perguntou, me indagou. Aliás, me chamou para fora do salão e pediu, escuta aqui, Chico, por que agora tem? Por que agora tem investimento? E não tinha antes. E antes não tinha. Por quê? Porque nós trabalhamos este investimento, trabalhamos este dinheiro, guardamos este dinheiro a 7 chaves para bem aplicá-lo. Para bem aplicá-lo. Eu repito, José Cláudio, isso se aprendeu com todos esses anos que estivemos ali. Né? Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, José Cláudio, acreditamos nós de que o resultado das urnas foi fruto do trabalho sério e responsável que nós realizamos durante a primeira gestão, ou vamos dizer assim, 3 anos e 9 meses de administração. Foi feito muito, mas muito mesmo. Para você ter uma ideia, José Cláudio, aí a comunidade se pergunta e tem nos indagado do dinheiro. Por que agora tem? Como é que tu aplicou? A mesma pergunta que você colocou, tem que ser bem aplicada. A tua colocação, o dinheiro tem que ser bem aplicado. Sim. Como nós fizemos isso, José Cláudio? Nós buscamos, junto ao governo, as esferas, federal, estadual, né, senadores, e buscamos um valor de 23 milhões de reais. Só em emendas? Em investimentos. Investimentos que veio das esferas, federais e estaduais. Que tem a contrapartida do município, né? E agora que vem a contrapartida. Isso nós buscamos em Brasília, isso nós buscamos na Assembleia Legislativa do Estado, isso nós buscamos em Brasília com os nossos senadores. 23 milhões de reais. Obviamente, repito, investimentos e emendas. Aquisições, máquinas e emendas. Porque quando o senador, o deputado nos manda um recurso, a gente resolve adquirir uma máquina. Então, somamos aí 23 milhões de reais. José Cláudio, e daí aquele dinheiro que nós comentamos agora, o recurso livre, aquilo que nós temos que guardar guardadinho as 7 chaves. Quanto o município de Antagorda, quanto, eu costumo dizer, José Cláudio, quanto o povo de Antagorda, a comunidade, o trabalhador, a trabalhadora rural, que é essencialmente agrícola Antagorda, quanto o nosso povo colocou neste período de 3 anos e 9 meses. José Cláudio, 23 milhões de reais. 23 milhões de reais. Recurso livre aplicado em contrapartida para que o progresso, para que o desenvolvimento de Antagorda acontecesse. Enfim, José Cláudio, este resultado também veio desta explanação que eu fiz para a comunidade, dessa transparência de mostrar para eles que eu recebi 22 milhões e 700 mil do governo federal, ou 23, e mais 23 milhões nós colocamos do livre, do dinheiro deles. Eu costumo, 50 milhões de investimentos. Eu costumo dizer, pessoal, este dinheiro que vocês estão vendo aqui, eu mostrei no telão, não era no gogó aqui falando. É que nem São Tomé, vendo para crer. Vendo para crer. Eu te falei, José Cláudio, se nós tivéssemos comprado este copo d'água, a gente colocava uma foto no telão com o copo, quanto o copo custou.
quanto o município colocou de contrapartida. Tudo, tintim por tintim. Então, a transparência, o pessoal quer saber, cara, eu te coloquei aí, e daí? O que tu fez? Então, transparência, clarividência, tudo colocado ali para eles verem. Quer dizer, a comunidade gostou. Por isso que tivemos esta, como você falou, a vitória esmagadora. Chico, você enfrentou várias intempéries naturais. Veio seca, veio um monte de problemática, veio aquela enchente destruidora. Como é que está a recuperação de Antagorda? Bem, José Claucir, então... O setor primário foi o mais castigado, né? Este foi... Eu vou te dizer o seguinte, José Claucir, nós voltamos de novo àquelas visitas às comunidades e nós fizemos a nossa explanação para a comunidade ou para as comunidades em 2 momentos. O primeiro momento foi justamente isso que você acabou de falar agora. O desastre climático. O maior desastre climático da história, pelo menos da região, do estado ou do país. Primeiro momento da explanação para a comunidade foi isso. Mostrar para a comunidade o que aconteceu em Antagorda. Antagorda foi o 3º município do estado em deslizamento. Primeiro foi Veranópolis, o segundo foi Bento Gonçalves e o terceiro foi Antagorda. Deslizamentos, ou desmoronamentos, ou movimento de massa, como queiram. Sim, e aí fomos duramente atingidos. José Claucir, 31 pontes foram derrubadas ou danificadas total ou parcialmente. 31. E vou ser bem claro contigo e com os teus ouvintes, José Claucir. 30 pontes nesta enchente de maio e uma de setembro, que foi a de Guaporé. Então, somamos com a enchente de setembro, que levou a ponte, aqui que une Guaporé e Antagorda, e agora nesta de maio foram 30 pontes. Então, somamos 31 pontes, que José Claucir... E dessas 30 foram recuperadas todas já? Todas estão sendo recuperadas. Tem um prazo, todas né? Estão sendo Todo em andamento. Todas em andamento. José Claucir. Aliás, todas elas nós temos a verba aprovada pela Defesa Civil. Ainda não. Algumas delas ainda não recebemos, mas a Defesa Civil aprovou. Então nós estamos esperando o repasse. Aí tem que dar contrapartida também, né? Todas elas. Nós tivemos 2 que foram levadas na sua totalidade, que eram pontilhões na realidade, e que a Defesa Civil não aprovou. Então nós vamos aplicar o dinheiro público aí, enfim, mas que não é problema, que vamos... Já fizemos uma paliativa para essas 2 comunidades. Está lá prontinha, eles estão ocupando. Nós, José Claucir, modéstia à parte, recuperamos Antagorda como nunca. O município de toda uma região atingida que mais recuperou, em termos assim, José Claucir, como é que eu vou colocar? Bem rapidamente, Antagorda. Nós graças ao maquinário que tínhamos, né, José Claucir? Nós tínhamos todas as máquinas novas, e graças ao bom Deus, nenhuma delas deu problema durante a enchente. Então nós conseguimos recuperar. Ainda estamos recuperando, ainda ontem nós recuperamos um deslizamento de estrada que deixamos para agora, porque tínhamos como movimentar o pessoal por uma rota alternativa. E ontem nós finalizamos essa obra. Um pedaço de uma estrada que foi levado. Temos mais uma nesse sentido, que está orçada em 638 mil reais pela nossa engenharia, e que o recurso foi aprovado pela Defesa Civil, mas ainda não foi repassado. Não foi empenhado ainda? Não foi empenhado ainda, mas que deverá ser empenhado e que deveremos logo nos próximos dias receber e finalizar também esta contenção desta passagem, e que para nós é motivo de grande alegria e satisfação. Mas enfim, José Claucir, sim, o município foi duramente atingido pela enchente, mas graças ao bom Deus, José Claucir, as estradas, todas elas estão assim, José Claucir, não digo como elas estavam antes, mas todas elas foram já
recuperar. Eu costumo dizer, José Claucino, eu dizia nos nossos encontros com as comunidades, porque não fizemos comício, nós fizemos uma reunião com a comunidade. Encontro com as famílias, né? Isso, com as famílias. A vovó, quando fazia, quando consertava ou fazia lá a camisa do Claucir, a blusinha do nenê e tal, ela alinhavava, né? Para depois costurar. Sim. E o que eu costumei, o que eu repassei para a comunidade? Que nós agora estamos alinhavando o município. Para depois, né, darmos a passada, o toque final para a costura. E agora, José Claucir, eu costumo dizer, para a nossa alegria, estamos dando o toque final. Estamos passando para a costura. Estamos deixando nos trinques, tudo de novo. As estradas estão em perfeitas condições como eram antes. Obviamente, sim, tem uma que outra, José Claucir, que ainda... você ouviu agora o diretor da Ecopontos dizendo que também este desastre climático levaria, ou deverá levar, 10 anos para que volte tudo ao normal. Mas o povo de Antagorda soube reconhecer nas urnas, José Claucir, que nós colocamos... A resposta imediata. A resposta imediata. Nós colocamos Antagorda no rumo certo num tempo recorde. Agora, o teu emocional foi muito testado, né? Não fosse a seca, não fosse as enchentes, a catástrofe climática, você enfrentou também uma barreira sanitária com a gripe aviária. Né? Tudo, eu vou te contar. Foi. Antagorda foi castigado, hein? Foi, José Claucir. Eu costumava dizer, e digo ainda, né, José Claucir, que essas 31 pontes, Antagorda tem 60 anos. Tem 60 anos. Essas pontes foram construídas no decorrer destes 60 anos. Entendeu? E agora todas elas foram levadas. E nós, em 3, 4 meses, temos que reconstruí-la. Né? Mas nós enfrentamos, então, esta enchente. Nós enfrentamos, quando assumimos em 2021, José Claucir, a pandemia nasceu pico. É verdade. A pandemia nasceu pico. Né? Depois, enfrentamos a enchente de setembro. A enchente de setembro que levou a ponte do Guaporé. E logo em seguida tivemos uma outra enchente bem rápida, que foi em novembro. Foi em novembro. Tá? Então vamos anotando ali, ó. Vamos anotando. Pandemia, enchente de setembro, enchente de novembro. Estiagem. E depois, mais uma estiagem, 2023. Em maio, o maior desastre climático, que levou às nossas pontes e que destruiu as estradas, enfim. Não foi só Antagorda. Nós estamos colocando aqui, nós estamos respondendo por Antagorda. Mas... como se não bastasse tudo isso, né, José Claucir? Tivemos então o Newcastle, que foi a doença das aves, aquela doença aviária. Que provocou uma incerteza e uma insegurança em Antagorda. Que provocou uma incerteza, uma insegurança, José Claucir, que houve uma movimentação tão grande em Antagorda, ali, José Claucir. Para você ter uma ideia, nós tivemos que abrigar do dia para a noite 86 homens da Brigada Militar e do quartel. Então, onde nós vamos colocar esse pessoal? E aí... é uma operação de guerra, né? É uma operação de guerra. E aí, todas aquelas viaturas, José, se movimentando pela cidade. E aí, opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? E a comunidade daí... Apavorada. Nós tivemos uma brilhante ideia, José Claucir. Fizemos uma reunião rápida, emergencial na Câmara de Vereadores naquela oportunidade e colocamos para quem estava na reunião, entre diretores do quartel, diretores da Brigada Militar, diretores da Defesa Civil, enfim, uma pessoa tão somente iria dar respostas com referência ao que estava acontecendo. Só ela e mais ninguém. Não o prefeito, não o presidente da Câmara, ninguém ia falar a respeito do problema. Então somente esta pessoa, que era a Defesa Civil. Entrevistas, era com ela. O que está acontecendo? Ouçam a emissora, ouçam as rádios, que a encarregada vai falar sobre isso. Então nós amenizamos este problema. Não ter ruído de comunicação, né? Cada um falar uma coisa diferente, né? Pois é, e isso que aterrorizava a comunidade. Então, quando nós começamos
a divulgar de que a informação era aquela que estava sendo veiculada, aí os ânimos começaram a se acalmar. Mas, enfim, para nós, da administração, foi um baque muito grande, José Claucir, porque nós tivemos que aquartelar esse pessoal, abrigar esse pessoal, alimentar esse pessoal, movimentá-los no raio de 10 quilômetros com postos de atendimento, alimentar esses postos de atendimento com alimentação e água. Enfim, foi uma operação de guerra realmente. Agora, foi o último do último desafio. E o último desafio foi a eleição, né, José? Agora, nem tudo é terra arrasada. O senhor fecha o ano com chave de ouro. O senhor assinou nesta quinta-feira a autorização para a construção da ponte com a Ecopontos. Uma conquista, Chico, que vou te contar, foi sofrível, mas o senhor escreve o fim de um capítulo e o início de uma nova história. Com certeza, início de uma nova história. E falávamos sobre isso, comentávamos sobre isso lá na oportunidade, né, José Claucir? Porque aí mexe com o desenvolvimento de duas regiões, né? Ficamos afastados. E economicamente, uma depende da outra, né? Economicamente se depende uma da outra. E então agora tudo deverá voltar ao normal. E para que a comunidade fique sabendo, depois obviamente o José Claucir já tem divulgado, já tem mostrado para a comunidade. Transmitimos ao vivo, inclusive, né, Chico? Isso, muito provavelmente. Então agora em novembro, 15 a 20 de novembro. 20 de novembro assina o início das obras. Deverão iniciar as obras da construção desta ponte que une duas regiões e que alavanca mais uma vez o desenvolvimento regional. E fechamos com chave de ouro, sim, José Claucir. Nós queríamos ter fechado com chave de ouro antes, mas que bom que há males que vem para o bem. Que bom que aconteceu isso agora, José Claucir, porque existia uma sangria desatada nesse sentido, né? E a ponte. E todo mundo ia fazer vídeo lá como se fosse o pai da solução, né? Perfeito. Este é outro problema. Que nós... Que traziam desinformação e traziam mais insegurança. Sofremos muito com isso, José Claucir. O Chico, o CPF, sofreu muito com isso. Por quê? Porque eles queriam dar uma impressão para a comunidade, ou mostrar para a comunidade, ou dizer, entre aspas, que o senhor estava inerte. Para a comunidade que eu estava inerte. Como disseram um determinado vereador, que não vale a pena nem fazer o nome dele aqui, mas dizia que durante a enchente eu tinha sido dado como desaparecido. Né? E muito pelo contrário, ele não tem nos visto, né, José Claucir, debaixo de um guarda-chuva, com botas de borracha. Eu vi o senhor nas picadas, procurando gente. Isso. Então, nós estávamos trabalhei do início ao fim. Desde o dia 2 de maio até hoje, não paramos nunca. Mas, enfim, José Claucir, voltamos à ponte, né? E que hoje, então, assinamos o contrato com a Ecopontes, que deverá dar início agora nos dias do dia 15 a 20 de novembro, início a esta obra. Qual é a previsão, prefeito, da obra? 120 dias. 120 dias. Vamos botar uns 6 meses, prefeito, para não causar uma falsa expectativa. Arredondando para 6 meses, então acreditamos que, olha, José Claucir, abril, maio, está tudo prontinho. Que beleza. Deverá estar tudo prontinho. E isto voltando, José Claucir, nos fez sofrer, né, no nosso eu, no nosso íntimo, porque parecia que o Chico não estava fazendo nada. Te lembra daquela reunião do Dyer? Lembro. O senhor fez um desabafo exatamente naquela época por causa disso? Isso. Nós, como eu falei antes, né, José Claucir, nós desde 2021 que estamos trabalhando neste projeto. Mas não depende do Chico. Não depende do Chico, depende do governo. Da Defesa Civil Federal? Depende da Defesa Civil Estadual, Federal. Enfim, daqui a pouco... Aí chega o processo político, as emendas e as verbas não são liberadas. E assim vai indo, né? Aí queriam recuperar a velha, mas o pessoal... Muitos entendiam, José Claucir, e eu acredito que a maioria entendia, que hoje a segurança é tudo na vida de uma pessoa. O senhor assinaria a recuperação da velha? O senhor não assinaria. Ninguém assinava. Aliás, ninguém quis... Os fogueteiros assinariam? Ninguém quis assinar. Os que diziam, não, porque eu vou recuperar. Mas então por que não foram?
Por que não foram lá recuperar? E para ver se algum engenheiro assinaria a obra. Aquela responsabilidade. Aquela responsabilidade de ver passando naquele local uma família, um ônibus vamos dizer, turistas, com famílias, com jogadores de futebol, enfim, e daqui a pouco aquilo desabar. Ninguém quis assinar. Por que, José Clocir? No início, lá em setembro de 2023, Isso. quando a ponte caiu, nós nos preocupamos, obviamente, sim. Tivemos reuniões aqui com o prefeito Fabres, lá em Antagorda. Foram lá em loco ver a situação? Fomos lá, aqui com o prefeito Fabres e a engenharia de Guaporé. Em Antagorda com o Chico e o prefeito Fabres e a engenharia de Antagorda e a engenharia de Guaporé. Fomos em loco, fomos lá. Levamos empresas lá para tentar solucionar o problema. Ninguém quis assumir o risco. Então esses pseudos-intelectuais de plantão, né? Os pseudos-engenheiros, pseudo-cientistas. Pseudos-engenheiros, pseudo-cientistas, tem razão com o José Clocir. Por que não foram e fizeram? Porque sabiam que era difícil. E nós também sabíamos que não tínhamos essas condições técnicas de dar essa passagem para uma comunidade. E tem outra, José Clocir. A Defesa Civil trabalha ponto a ponto. A Defesa Civil, a partir do momento em que ela vê que a ponte velha estaria sendo recuperada, dinheiro para a nova não viria nunca mais. Porque eles querem que haja a passagem. Havendo a passagem, vocês têm a passagem. Cessa o pedido. Cessa o pedido da Defesa Civil. Mas não foi por isso que nós não recuperamos a velha, não. É uma questão de segurança questão mesmo. de segurança, questão técnica. E então agora, graças ao bom Deus, eu sempre digo e repito, José Clocir, nós somos abençoados. Bom, Chico, muito obrigado por essa entrevista, sucesso, não faltarão oportunidades, porque a gente tem um contato mais ou menos, se não mensal, a cada 45 dias. Sucesso, viu? Parabéns pela tua vitória. José Clocir, muito obrigado. Obrigado. Eu sempre digo, as pessoas nos parabenizam, eu digo parabéns para nós. Sucesso para Antagorda. Sucesso para uma região, né, José Clocir? Que a região cresça, que a Antagorda cresça. Eu falei muito com o prefeito Fabres de a gente buscar incessantemente a construção dessa ponte para unir a região alta do Vale com Guaporé, com a região de lingeries e joias. Claro. Unir as pedras preciosas de Soledade. Soledade vem descendo, passando pelo Museu do Tijolo da Arvorezinha, passando pelo Museu do Pão em Ilópolis, turisticamente falando, né, José Clocir? Olha só, pedras preciosas. Itapuca com suas belíssimas cascatas. Aí você vem para a Arvorezinha, o Museu do Tijolo. A Arvorezinha é o segundo maior produtor de erva mate. Aí você vem a Ilópolis, tem o Museu do Pão. É o segundo maior produtor, é o primeiro maior produtor de erva mate. Aí você chega em Antagorda, que tem a Nosso Pecan, e que é o terceiro maior produtor de erva mate do estado. Tem grutas, tem a maior gruta da América Latina em basalto. Turismo religioso. Estamos agora trabalhando muito, e vamos trabalhar agora com a construção da Mãe Protetora. Seu filho está em Encantado, a mãe estará em Antagorda. Trabalhamos essa questão, aliás, com a mostragem de um vídeo em 3D para todas as comunidades de Antagorda. Mostramos o projeto para todos. Enfim, José Clocir, nós queremos o desenvolvimento, queremos o progresso, queremos unir, repito, vamos finalizando agora, unir aquela região alta do Vale do Taquari, e por que não parte da região baixa também, por que não trazer o Ricardo Encantado para cá? Porque aqui com 23 quilômetros nós estamos jantando ou almoçando em Guaporé. O prefeito Fábio está anunciou agora a pavimentação daqui para lá. Nós já pavimentamos 2.700 de lá para cá. Cada um faz um pouco, cada um faz um ano. E a nossa intenção agora também é buscar recursos para pavimentação até a ponte de Guaporé. Nós queremos fazer isso. Nós nos comprometemos com isso. Aliás, fomos cientificados ontem e comunicados de que temos também mais um projeto de pavimentação que ela está entregue no governo do estado, que é dando continuidade a Itapuca, até os pés da Santa. É um projeto turístico. Estaremos pavimentando mais 1.200 metros. Enfim,
é isso que nós queremos, já Claucir. Você disse sucesso e progresso. Sucesso e progresso para o povo de Antagorda e para a comunidade de Antagorda e para uma região. Muito obrigado, José. Obrigado. Falamos aqui com o prefeito de Antagorda, Chico Frigueto, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.